Aleluias, glória a Deus, bendito que vem em nome do Senhor. A casa do Senhor nós os abençoamos, porque o Senhor é Deus, Ele faz resplandecer em nós a tua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até a ponta do altar. Tu és o nosso Deus, graça daremos a Ele todos os dias. Como é bom estarmos aqui juntos. Bom dia, bom dia, bom dia, família amada, bom dia, povo de Deus querido. Mais uma manhã, treinando nossas mãos para a guerra, os nossos dedos para a batalha. E é isso que o Senhor tem para nós, nessa casa de oração, lâmpadas acesas. Deus seja louvado. Quem sai à guerra precisa de orientação, de clareza, de visão aberta, para não distrair durante a caminhada com o nosso Redentor, aquele que morreu na cruz por nós. Jesus Cristo, vivo Ele está. Tetelestai, está tudo consumado. Assim seja, amém. A palavra que Ele trouxe para nós hoje na nossa casa, como nós precisamos de orientação, é Provérbios. Então nós caminhamos durante 7 dias com uma instrução dele, buscando cura para o nosso interior. Alguns vídeos ficaram gravados aqui no secreto, né, no WhatsApp. Outros já ficaram no YouTube, para que o nosso celular não venha ficar com a memória cheia, mas sim a nossa memória cheia do Rei da Glória. Aquele que nos habilita, aquele que nos capacita, que nos treina para estar à frente da batalha. Deus seja louvado. Então nós vamos começar uma nova história, o Senhor tem para nós nesse tempo, nessa casa, lâmpadas acesas, visão com Deus. Provérbios 26, o provérbio do dia. Pega o seu caderninho, vai anotando aquele versículo que você foi identificando com você e precisa para quando você estiver numa reunião, quando você estiver numa célula, no seu lar, em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, no seu convívio, para você mesmo, instrução sua para você. Deus seja louvado. Então, Provérbios 26, versículo 1. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Versículo 2. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Prestou atenção? Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Então, por isso que ele está nos trazendo a palavra de Provérbios, para que a gente não seja tolo no responder. Prestou atenção? Que maravilha que Deus nos ensina todos os dias. Que às vezes você não fala assim, por que eu falei isso? Eu arrependi tanto. Mas aí o que o Senhor nos orienta, nos exorta, nos ensina nessa manhã? A ser prudente, a não distrair no nossa jornada, no nosso caminho. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagem por meio de um tolo. Então, quantas vezes a gente fica irado e a gente manda mensagem através de um tolo, né? E não é bom, não é bom. As pernas do coxo pendem bambas. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos tolos. Versículo 8. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim
é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Eu já fui assim, gente, eu já fui assim, sabe? Eu já estive neste lugar. Mas hoje, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento ela se consolida. Pra gente não sofrer. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim o insensato que repete a sua tolice. Eu gosto muito de trazer esse versículo para mim não repetir as tolices de antes. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter trabalho de levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Outros provérbios, versículo 17. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que se pega pelas orelhas um cão que vai passando. Como o louco que lança fogo, flechas e morte. Assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, acessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comidas finas que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quem odeia dissimula os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Versículo 26. Ainda que o seu ódio se escubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos do tolo. Quem abre uma coxa acaba caindo nela. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles que engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Deus seja louvado. Aqui nós temos várias instruções do Espírito Santo para que a gente não caia no desânimo, na preguiça, na distração, para que a gente não volte para os lugares áridos, ruins, para que a gente tenha discernimento, entendimento, posicionamento, alinhamento no Espírito Santo, para andar com o coração reto, contrito, abençoado, né? Muito obrigada, Espírito Santo, por esta hora, por esse tempo, por esse dia, por essa palavra de provérbio, por esse ensinamento. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, Pai. Estatura e graça, estabilidade e força na palavra, com a palavra de Deus. E um salmo de hoje para você meditar, além de provérbios, e você pegar aqui o versículo que você se identifica, que precisa de estar ali, ó, te ajudando na sua jornada, na sua caminhada, né? Você vai trazer para sua vida hoje o Salmo 90. Você vem aqui no Salmo 90, a palavra de Deus que é viva e eficaz, e aplica estes ensinamentos do Salmo 90 na sua vida. A eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e eu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus.
reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filho dos homens, por 1000 anos. Aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu arrastas na torrente, são como um sono, são como relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Pusestes as minhas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80 neste caso. O melhor deles é a canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor do que é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volte, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos, das tuas servas. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e os teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Assim seja. Amém, amém e amém. Deus seja louvado por esta hora, por esta manhã, por este dia. E que Deus ilumine cada passo de vocês, trazendo sabedoria, inteligência, coragem, fé, amor, mansidão e domínio próprio. Beijo no coração de todos e até amanhã com o novo de Deus. Assim seja. Amém, amém e amém. Deus seja louvado.